Olá, Distrito, tudo bem? Sou o Pastor Lúcio, eu estou aqui para mais uma vez o nosso estudo da lição da Escola Sabatina e eu estou aqui num lugar diferente de novo, estou aqui na Fazenda Itaipava, em Eldorado, e a gente está aqui para o Campori da Associação Paulista Sul, dar uma olhada, poucas barracas, mas é muito legal a gente estar aqui, poucas não, muitas, se eu não me engano tem mais de 3.000 pessoas aqui, nós estamos aqui para louvar a Deus com o nosso Clube dos Desbravadores, com muitos outros clubes, e você é convidado também a louvar a Deus a partir desse momento nessa nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina, tudo certo? Eu queria te convidar para fazer uma oração comigo para a gente começar então fazendo essa lição, começando a entender um pouquinho sobre o que é que Jesus fala através do conhecimento ali do livro de João, e eu queria te convidar para fechar os olhos e falar com Jesus, vamos lá? Pai querido, por favor, nós oramos e pedimos ao Senhor que toque nossa vida, toque nosso coração e nos abençoe nesse momento. Fala, por favor, a partir da sua palavra, para que nós aqui possamos aprender cada vez mais, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, o verso para memorizar está ali em João, no capítulo 20, quando Jesus aparece para Natanael e diz assim: bem-aventurado é você que creu e viu, mas muito mais bem-aventurado, ou seja, muito mais abençoado é aquela pessoa que não creu e também viu. Ou melhor, não viu e também creu. Eu fiz ao contrário, mas você entendeu aí. É legal a gente entender esse verso porque Jesus usa, Deus usa de alguma forma vários testemunhos, várias pessoas que vão passando e vão mostrando que Ele é Deus em vários momentos da história. E a história do livro de João é realmente provar para você e mostrar que Jesus é Deus. Quando ele aparece para Natanael, ele está elogiando, dizendo bem-aventurado, completo. Feliz é essa pessoa que conseguiu não ver, mas conseguiu entender que Jesus é realmente Deus, porque esse é o foco, esse é o objetivo do livro de João, é mostrar para você, mostrar para mim que Jesus realmente é o Deus Todo-Poderoso. É uma dúvida, obviamente, porque ele era uma pessoa naquela época, mas quando eu abro e destrincho ali todo o conteúdo bíblico, exatamente o livro de João, eu aprendo exatamente sobre isso. É legal quando a próxima lição, lá em João no capítulo 8, na lição de domingo, fala sobre quando Jesus se posiciona falando que ele era Deus. Porque lá em João no capítulo 8, Jesus, ao ser questionado sobre algumas situações, ele então coloca Abraão na história. E quando ele fala sobre Abraão, ele diz assim: eu conheci Abraão. Eu sei quem foi Abraão, não só de conhecer porque eu ouvi falar, mas porque eu conheci literalmente ele, eu vivi junto dele, eu via ele. As pessoas ficam incomodadas com aquilo e os líderes dizem assim: ué, que isso, você tem 30 anos, como assim você viu Abraão? Que isso, você viveu tanto tempo assim? E ele então fala: sim, eu vivi com Abraão. Jesus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra, aquele que fez há tanto tempo tudo que nós conhecemos, por isso ele tinha autoridade de dizer, até mesmo Abraão comprova que eu sou Deus, eu sou o Jesus, o Deus Todo-Poderoso. E é nessa força que nós temos que nos apegar, é nisso que nós precisamos aprender sobre esse Deus Todo-Poderoso que está aqui. Convido você a continuar junto com a gente estudando mais um pouquinho sobre essa lição da Escola Sabatina. Você é a melhor conselheira que existe. Só que ela não falou de que clube que é. Deixa eu sacar para você aqui um dos versos que falam sobre isso. Quando Jesus estava falando com aquelas pessoas incomodadas, com os líderes religiosos do lugar, ali em João 8:58, ele diz assim: vocês estão perguntando sobre Abraão? Na verdade, antes de Abraão, eu sou. Engraçado essa formulação, o eu sou, porque ele não está falando que ele era, ele não está falando que ele esteve, ele está falando que ele sempre foi. Que tipo de teologia você entende aí sobre Jesus? Essa é a minha pergunta para você. Porque quando eu abro a minha Bíblia, eu entendo um Deus Todo-Poderoso atemporal. Ele não está limitado no tempo, ele não está travado nessa ou naquela situação. Ele não depende dos tempos, não depende de chuva, não depende de nada. Ele simplesmente é o Criador de todas as coisas. Por isso, quando a gente muitas vezes é balançado, olhando para as coisas que estão acontecendo perto da gente, e a gente não compreende ou então não confia totalmente em Deus, nós estamos realmente desconfiando de que Ele é, ou que Ele não é, o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Quando eu falo sobre Jesus, eu estou falando sobre exatamente aquele que colocou o dedo no barro, aquele que criou todas as coisas, aquele de onde o poder saiu para que eu e você pudéssemos estar aqui. Toda a matéria, pelo que a gente entende pela teologia, saiu das mãos do próprio Jesus. E é sobre isso que o apóstolo João reforça, ele diz, ele marca para mim, para que você compreenda aí, Jesus é totalmente Deus. Na lição de segunda-feira, a gente entende um pouquinho mais sobre o que João, no capítulo 12, está falando. E ali ele destrincha uma história que é muito legal.
Quando Jesus está prestes a se encaminhar para a morte, ele sabia o que estava acontecendo, ele passa por alguns acontecimentos. Um deles é quando ele ressuscita o seu amigo Lázaro. E ao ressuscitar o amigo Lázaro, além de ele, obviamente, dar a vida para Lázaro, ele também toca a vida das pessoas que estavam ali. Lembra de Maria? Lembra de Marta? Maria, então, fica extremamente tocada com aquele gesto, com aquele momento onde Lázaro é ressuscitado, e ela, então, toma para si uma forma de poder alcançar Jesus, de poder homenageá-lo. Ela não sabia como, então ela pensa, olha, eu vou até o mercado, vou comprar um perfume que quase ninguém poderia comprar por aqui, mas ao comprá-lo eu vou homenagear o meu mestre. E ali no meio daquele almoço, daquele momento onde eles estavam ali confraternizando, de repente aquela mulher aparece, porque ela é tocada pelo Espírito Santo e traz aquele jarro de perfume caríssimo, valia mais do que o salário de alguém durante um ano. E ao chegar próximo de Jesus, ao invés dela entregar para ele, ela despeja todo o conteúdo daquele vaso, daquele perfume aos pés de Jesus. E ao despejar esse perfume, ela então, imagino que ali naquele momento, sem ter obviamente uma toalha, ela então puxa seus cabelos e com os cabelos ela enxuga os pés de Jesus, mais um ato de carinho. As pessoas em volta, inclusive Judas, começam ali a se manifestar dizendo, nossa, que absurdo, esse dinheiro aí podia ser dado para os pobres, podia ter feito de alguma outra forma para que eles pudessem ser utilizados de uma forma melhor. Mas Jesus então olha para Judas e mesmo sem ter ali a capacidade de ouvir com os ouvidos físicos, mas o Espírito Santo traz para ele aquela informação porque ele deveria dar uma bronca em Judas. E agora ele diz, olha, melhor foi o que essa mulher fez. Os pobres vocês vão ter por aqui sempre. Agora eu, em algum momento, não estarei mais junto com vocês. E esse momento é um momento especial porque estou me encaminhando para o meu momento final. Jesus então elogia Maria. E ao elogiar Maria, ela está dizendo, ela fez o correto. A pergunta que eu tenho para você é assim, nas escolhas da vida, você está elogiando a quem? Você está indo no caminho de quem? Você tem chegado próximo de Jesus? Ou você tem se afastado dele? Você tem feito coisas para dizer que está fazendo as coisas certas, mas que na verdade, lá no íntimo do seu coração, você não está realmente honrando a Deus. Qual tipo de escolha você aí está fazendo? Ao olhar para Maria, nós entendemos que ela, ao invés de atrapalhar, ela ajuda com que Jesus seja identificado como Deus. E nesse momento, quando ele é ungido, ela estava fazendo exatamente o que os reis deveriam receber. Era a unção do rei na morte. E agora, quando eu entendo cada um desses passos da teologia, eu entendo que Jesus se coloca novamente como Deus, o Deus Todo-Poderoso, que está aqui junto com a gente, sendo bênção e se colocando novamente como Deus, aquele Criador, aquele que cuida, aquele que está sempre do nosso lado. O pastor foi um amigo aqui, tá? Eu conheço. Olha aqui. Vamos lá, vamos falar agora sobre Pilatos. Pilatos, apesar de não ter a intenção disso, ele mesmo assim reconhece que Jesus é realmente Deus. Quando a gente entende ali a história, ele foi julgado por algumas pessoas, mas por Pilatos ele passa 2 vezes. E ao passar por Pilatos, ele tem que responder, Jesus tem que responder a Pilatos quem ele realmente era. E ele fala assim, olha, eu vim para esse mundo para isso mesmo, para pagar pelos pecados, para morrer realmente, e ao morrer eu vou estar dando a salvação para eles. Obviamente é com outras palavras, mas ali em João no capítulo 18 é exatamente isso que acontece. Ao Jesus ser reconhecido por Pilatos como não ter nenhuma culpa, por não ter nenhuma culpa para estar ali, sendo colocado como aquele a ser julgado, Pilatos estava ali reconhecendo que ele era realmente Deus. E é interessante porque depois na cruz ele pede para colocar uma plaquinha lá. Lembra o que estava escrito na plaquinha? Ao invés de estar escrito o crime dele, o motivo por que ele estava lá, ele colocou exatamente Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Esse não era um crime. Essa, na verdade, não foi nenhuma vez quando Jesus se colocou como o rei dos judeus, mas ele reconheceu que Jesus, sem querer, que Jesus era o rei dos judeus, o rei dos brasileiros, o rei de todos, porque nós aqui temos a Jesus como o nosso Deus Todo-Poderoso. E é muito legal quando a gente abre a Bíblia e entende que esse Deus Todo-Poderoso se mostra pra gente dessa forma, para nos abençoar, para cuidar da gente, e é por isso que a gente está aqui estudando o livro de João. Você deveria sim ler um pouquinho mais sobre essa lição, e se você não tem a lição da Escola Sabatina ainda, por favor, vai lá, baixa o aplicativo do celular, compra ela, se for possível, vai na internet, encontra ali o texto, porque vai ser muito importante para você também aprender sobre esse Deus Todo-Poderoso.
Já em João no capítulo 20 existe uma outra história. Jesus já tinha morrido, ressuscitado e aparecido para algumas pessoas. E ali, ao ele aparecer para algumas pessoas, outras ainda ficam na dúvida. E a pessoa destaque nessa história, em João 20, é exatamente Tomé. Tomé é conhecido como o discípulo que duvidou. E por que ele duvidou? Olha só, ele tinha ouvido a história de que Jesus ressuscitaria, o próprio Jesus disse isso, mas ele não tinha visto Jesus ainda. Ele tinha ouvido outras pessoas dizendo, mas ele não tinha visto. Por isso ele se posiciona dizendo assim, eu só vou acreditar se Jesus aparecer na minha frente e eu puder tocá-lo. Quantas vezes a gente não faz isso, né? A lição chama a gente para esse motivo, dizendo assim, será que a gente deveria colocar limites ao caminho de Deus? Será que a gente deveria dizer assim, o Deus Todo-Poderoso, eu só vou acreditar nele se ele fizer A, B, C e D, esse é o único caminho que eu acredito? Agora, quando Tomé encontra com Jesus, acontece uma outra coisa. Lá em João, no capítulo 20 ainda, quando Jesus agora aparece para Tomé, ao invés de ele dizer assim, veja e acredite, ele diz assim, venha. Porque quando Jesus aparece para a gente, ele não só convida você ou a mim para conhecer alguma coisa, mas ele te convida para vir ao lado de Cristo Jesus. Nós aqui somos convidados para estar ao lado dele e esse é o chamado que eu e você deveríamos aceitar. Estar ao lado de Cristo Jesus, aquele que cuida da gente, aquele que está do nosso lado, aquele que pode sanar todas as nossas dúvidas. Apesar de Tomé ter duvidado, Tomé, depois de encontrar Jesus, de ser convidado a ver o que tinha acontecido com Jesus, após tocar as suas marcas, após entender que ele era realmente Jesus, ele creu e foi um grande pregador do evangelho dali para frente. Muitas vezes a gente até pede testemunhos para Jesus, motivos para poder descobrir que Jesus realmente é Deus ou quem ele realmente é, mas muitas vezes nós acabamos duvidando, nós acabamos vendo as coisas e ainda assim não acreditamos em Deus. Por isso o chamado de Tomé, o chamado para acreditar, ele é muito mais amplo, ele alcança a mim e a você também, porque nós aqui precisamos acreditar, mesmo sem ver. E agora a gente volta lá para o verso para memorizar, lá em João no capítulo 20 também, quando Jesus diz assim, olha, bem-aventurado é você que viu e creu, mas muito mais bem-aventurado, muito mais abençoado vai ser aquela pessoa que crer sem ver. Eu e você somos essas pessoas que cremos sem ver. Afinal de contas, nós aqui lemos a história, nós compreendemos e nós aceitamos o Deus Todo-Poderoso, mas muitas vezes nós não podemos ver de alguma forma clara na nossa frente o poder dele, mas mesmo assim nós cremos. E essa bênção a mais que Jesus pronuncia, ela só pode realmente alcançar a você aí que está do outro lado assistindo essa lição da Escola Sabatina hoje, dizendo assim, eu realmente aceito ao Deus Todo-Poderoso, porque esse Deus tocou minha vida e vai continuar tocando a todos que eu puder falar sobre ele. Aqui vem o segredo, né? O nosso segredo é continuar pregando sobre esse Deus Todo-Poderoso e é o chamado para você aí também. Frente do Guilherme Belz, aqui é o acampamento do clube aqui do Parque Arariba. E eu tô aqui bem pertinho, mesmo com a caixa de som aqui do lado tocando música, por causa de uma coisa. Eu tô aqui para te chamar a atenção para o que a lição de quinta-feira fala pra gente. Quantas vezes a gente espera que outros sejam testemunhas de Jesus? Quantas vezes a gente espera que eles tragam a mensagem, ou então que Jesus mande um anjo para falar sobre as bênçãos que nós aqui precisamos para então tomar a decisão? Mas o testemunho tem que ser seu, o testemunho tem que ser meu. Nós precisamos ser testemunhas de Jesus por onde que nós formos. Nós precisamos sim reforçar o evangelho de Jesus, porque ele é Deus Todo-Poderoso e cuida da gente, está ao nosso lado, nos abençoando e cuidando de nós. Que esse daqui seja o seu chamado para sempre, sempre mesmo. Entender que você também pode ser bem-aventurado se você estiver falando sobre o Deus Todo-Poderoso onde quer que você vá. Um abraço para você, fica com Deus, até a próxima lição da Escola Sabatina, para nós aqui abrirmos um pouquinho mais a nossa Bíblia e entendermos mais sobre esse Deus que está sempre ao nosso lado. Fique com a gente, um abraço, tchau, tchau.